Bom, eu não estou falando de mulher à toa na clínica dos fenômenos psicossomáticos, não. Eu vou precisar muito da mulher. Porque na hora da constelação, na hora do posicionamento, vocês vão ver como a mulher é importante. Por isso que eu vou falar muito da mulher. Por um lado, ajuda até as mulheres. Por outro, até ajuda os homens a entenderem as mulheres. Mulher não tem nada a ver com homem. Bom, vou dar uma continuidade aqui no texto. Dizia assim: ninguém impedia que uma mulher fizesse seu retiro periódico durante o tempo da lua. Isso na tal tribo. Impedir seria um gesto perigoso da parte de qualquer membro da tribo. Insistir em que uma mulher continuasse a cumprir com as tarefas ou deveres familiares equivalia a interromper o seu ciclo de religação com a terra. Isso poderia atrair a ira da Mãe Terra, a crença deles. Assim, se qualquer mulher visse negado seu direito de se conectar com a avó Lua e ou com a Mãe Terra, a Lua é considerada a avó para eles. A terra é a mãe. A fertilidade e a abundância poderiam não se manifestar naquela tribo ou nação. O verdadeiro sentido dessa conexão ficou perdido em nosso mundo moderno. Muitos dos problemas que as mulheres enfrentam relacionados aos órgãos sexuais poderiam ser aliviados se elas voltassem a respeitar a necessidade de retiro e de religação com a sua verdadeira mãe, que é a terra, e a avó, que vem a ser, respectivamente, né, a terra e a lua. É mais um pedacinho. Bom, quando Lacan diz que a mulher não existe, a mulher não existe. Por quê? Porque existem, são singularidades de mulheres. Cada mulher é de uma maneira. Mas toda mulher é mulher. O cérebro feminino é diferente do masculino, já não é só nas partes baixas que tem uma modificação nos órgãos genitais, não. No próprio cérebro tem uma modificação. O corpo caloso da mulher é mais aberto. A mulher pode segurar o bebê, falar no telefone, cozinhar, vigiar a vizinha, pensar no que ela vai vestir hoje à noite, pensar que ela tem que marcar a manicure, falar com uma outra pessoa, olha, faz um favor, pega não sei o que, simultaneamente. Com a criança no colo, ela aproveita para regar uma planta ali, porque a panela está meio aqui. Ela tem essa capacidade, parece que ela tem um monte de mãos funcionando. O cérebro liga ao mesmo tempo. O homem não tem. Não tem. A mulher tem. Então, ela não é igual a um homem. Por isso, a segunda frase, a relação sexual é impossível. A relação sexual é impossível não quer dizer que as pessoas não possam ter relações sexuais. É que a relação entre os sexos é impossível. Por quê? Porque a fórmula da sexuação do homem é diferente da fórmula da sexuação da mulher. A fórmula da sexuação do homem em matemática, existe pelo menos um que não é castrado, ou seja, tem um que pode tudo. A mulher pensa diferente. Não existe quem não seja castrado. Tipo assim, esse papo de que existe pelo menos um que pode tudo é mentira. Todo mundo tem impossibilidades na vida. A mulher tem, não posso dizer que seja um certo cinismo, mas é uma consciência de que não existe o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é uma ingenuidade para ela. Entendeu? O homem não, ele crê que existe um ser que pode tudo. Não, não tem. A mulher não acredita nisso. Então, eu dei para vocês agora 2 frases do Lacan. Tem outras,
mas eu vou devagarzinho. Então, a relação sexual não existe, porque não tem como você comparar uma coisa com a outra. O miolo funciona diferente. O Freud se deu o trabalho de mostrar que o édipo feminino dá uma segunda volta em relação ao masculino, lá para o final, quando ele está resolvendo, porque o Freud leva, os modelos freudianos levam um tempão, ele começa a desconfiar que existe o complexo de Édipo e ele ainda está se correspondendo com o Fliss, que foi uma espécie de uma análise que ele fez, porque ele escrevia para o Fliss e o Fliss tinha outros interesses, e o Fliss, ele escrevia lá as coisas dele, o Fliss escrevia outras de volta. Então é como se fosse um analista. O analista não tem que prestar atenção, não tem nem memória nem desejo, e você fala o que é. Então Lacan considera que aquilo foi uma espécie de análise do Freud. E foi análise que Freud lá pelas tantas chegou a fazer uma transferência negativa tão pesada que achou que o Fliss ia roubar lá as ideias dele, Freud, e que aí brigou com o Fliss. Você teve até uma dissolução meio catastrófica nessa relação. E o Fliss não tinha nada com aquilo. O Fliss tinha uma ideia que os narizes das mulheres, e tinha menstruação e não sei o que lá. E o Freud está lá fazendo um negócio. Então, na verdade, o Fliss se comportou, sim, de certa forma, como um analista. Por isso que o Lacan diz que o Freud fez uma análise com o Fliss sem se dar conta que estava fazendo. Agora, foi uma análise ótima? Não, mas deu o suficiente para o Freud sacar muita coisa. Bom, muita coisa. Se ele mudou muito, se a vida dele mudou muito, se deve ter mudado, porque o Freud, você vai vendo pelos textos dele como ele vai amadurecendo. Agora, ele passou por várias histórias, ele passou por guerra, ele passou por aborrecimento, ele passou por uma instituição quebrando, e em nenhum momento ele perdia a cabeça. Quer dizer, então, agora ele já pode ter nascido dentro de uma cultura que é mais... que tem 6.000 anos de civilização e sabe lidar com muito problema. Ele era neto e bisneto de rabino. É diferente do Jung, que passou até aos 81 anos e ainda continuava se questionando do próprio pai e do Freud, né? Aquele não fez análise. O Freud não tem nenhuma reclamação do pai, nenhum PDTT, e ele vai resolvendo, administrando as coisas. Por isso que se considera isso. Agora, ele, Freud, nunca disse que ele se analisou com o Fliss através daquelas cartas. Isso é uma interpretação que o Lacan faz de acordo com a interpretação do texto das cartas. Só isso. Outros já me perguntaram, onde está escrito isso no Lacan? Não sei, porque ao contrário da obra freudiana, que tem o volume 24, na Standard Edition, e que você vai lá e pega a palavra, seja ela em alemão ou em português, e você descobre quantas vezes falar aquela palavra, em que página está, em que volume está. Nós não temos essa organização lacaniana. Eu passei muitos anos dentro do campo freudiano estudando Lacan, e lá se estuda mesmo. Então, quantos textos eu vi, quantos colegas meus comentando fragmentos de textos. Não era essa coisa que você via na internet meio solta, não. Ali tinha sustentação, ali tinham discussões, ali tinha seminário semanal, ali tinha cartel, todo mundo tinha que estar no seu cartel. Todo mundo tinha análise, todo mundo tinha supervisão. Não era uma bagunça. Era uma coisa, era uma formação de analista. Chega a apresentar trabalho a céu aberto, ou seja, em público. O trabalho era entregue um mês antes para ser datilografado, entrava nos anais. Quer dizer, quando você ia apresentar seu trabalhinho, todo mundo já tinha lido, já sabia até o que ia perguntar. Você era exposto mesmo, a céu aberto, para ser julgado o seu trabalho. Não tinha essa brincadeira de, e aí eu tenho meu orientador. Não tinha orientador nenhum, você que se virasse com o que você estava pensando, e tinha as normas de escrever, só podia escrever até X páginas, tinha que ter pé de página, tinha que ter sustentação. Aí outro dia me perguntaram, onde você leu isso? Eu fiz, meu filho, eu posso garantir para você que isso foi dito pelo Lacan. Agora, onde eu li? Ou, se foi um colega meu que leu em sala de aula e comentou, não sei, eu não apresentei nenhum trabalho sobre isso. Estou falando aqui agora. Essa história da análise do Freud com Fliss. Agora, o que é importante aqui é voltar para as mulheres.
a relação sexual não existe porque as mulheres são diferentes dos homens. Freud, na resolução do complexo de Édipo, mostra que a mulher, primeiro objeto de amor dela é a mãe, é feminino. Depois é que ela dá um salto qualitativo e o segundo objeto vem a ser o masculino. O homem não, o primeiro objeto de amor é o mesmo, é a mãe. Então, dentro da resolução do complexo de Édipo, quer dizer, na hora da sexuação, da organização da sexuação, isso não tem nada a ver se vai ser homossexual, ou bissexual, trissexual ou heterossexual, né? Eu trato de homossexuais que são homens, mas eles são homossexuais. Mas o jeitão é de homem, é masculino, ele todo certinho, tá, babá. Já eu trato de homens que são frágeis, que isso, que aquilo, que aquilo. Então, isso não é por aí uma coisa. Mas, de qualquer maneira, os homens têm essa ideia que existe pelo menos um que não é castrado. E as mulheres não. As mulheres não têm engano. Não existe, entendeu? Na verdade, todo mundo tem seu buraquinho ali e castrado é uma maneira de falar que você não é tudo, que você não é completo, que você não é absoluto, tá? Então, as mulheres têm... Você não pode ficar mexendo com certas coisas da mulher. Mulher é um bicho esquisito. Hoje eu postei na rede aí a Rita ali, o Robertinho cantando Eco de Rosa Choque. Você não pode catucar a mulher. Cuidado com ela. Não provoca a mulher. Porque ela provocada, ela diz loucuras. Aí vocês perdem a cabeça, batem nelas, matam elas e vão para o xadrez. Porque existe a Lei Maria da Penha hoje. Não mexe muito com elas. Deixa elas. Mulher tem fase, a lua influencia muito nelas, marés. Se a lua influencia nas marés, por que não influencia nas mulheres? As mulheres têm hormônios. As mulheres têm uma maneira de funcionar, cada uma é identificada de uma maneira lá, quando elas vão crescendo, elas fazem parte de uma cultura feminina, doméstica, ou porque elas também fizeram parte às vezes, de um orfanato. Ali tinha mulheres que, por sua vez, vinham de outras famílias. Enfim, as mulheres são seres que, por um lado, elas são as mulheres, e as mulheres, elas se contam uma a uma. E mais, ela hoje, no dia 1 do mês tal, ela está de um jeito, e no dia 12 ela está de outro. Por quê? Porque o hormônio já mudou e ela não está a mesma pessoa. Isso é maluquice na cabeça de vocês. Na biologia não é não. O hormônio influencia, a mulher está de uma maneira, está de outra. Entre elas se entendem, porque elas sabem que uma está tendo assim, está tendo assado. Não existia a palavra TPM na minha época. Quando eu era garota, fui para colégio de freira e eu sempre via uma menina ser levada pela freira, a garota chorava e tal, porque na verdade estava com uma TPM do tipo D, chamado, né, depression. A menina estava deprimida, chorava sem parar. Tinha uma outra que ficava agressiva, parecia um canhão. As freiras administravam aquilo, tiravam o canhão de sala, davam uma atividade qualquer para o canhão. Então, isso eu vi desde cedo acontecer. Não tinha ginecologia endócrina, nada disso. Tinha um saber feminino a respeito. As mulheres têm um saber ancestral. E é por causa delas que eu vou precisar para a clínica dos fenômenos psicossomáticos, porque esse saber ancestral é que vai construindo a coisa. Eu não sei se vocês sabem, eu falei que eu tratei de uma moça que teve o clitóris extirpado. Depois eu tive que ler sobre a cultura. Quem extirpa o clitóris da menina? As tias, a mãe, as mulheres da tribo delas. Não é um homem, não. São elas próprias que pegavam a garota a laço quando fazia 6 anos e putz, entendeu? E doía, era frio aquilo, entendeu? Mesma coisa na hora do casamento. Quem quiser ler o livro A Princesa. A princesa, ela conta, ela já nasceu, a tia dela era mulher do rei e tinha dispensado todo mundo de cortar o clitóris na Arábia Saudita.
Então, ela, como uma das filhas mais novas, já foi dispensada de cortar o clitóris. Mas as irmãs mais novas, mais velhas dela, cortaram. Então, o que ela conta? Que no casamento, era um monte de mulheres que ficavam em volta e tiravam pelo por pelo daquela menina. Uma dor desgraçada. Mas até esse dia do casamento, ela não sabia. Ela só ia saber que esse horror ia acontecer com ela, porque ela não podia ter um pelo. Ela tinha que estar toda... E vocês imaginam que as meninas árabes são muito mais peludas do que nós. Então você imagina um monte de mulheres, todas felizes, arrancando dos seus pelos com agulha, em todos os espaços do seu corpo, só sobra o cabelo. O resto vai todo, não sobra mais nada, entendeu? Porque você tem que chegar completamente lisa no casamento pro homem que você não escolheu, porque os casamentos na Arábia são assuntos econômicos, né? Então, e a menina só vai saber disso na hora que ela é vítima. Ou na hora que ela já é casada, já passou por isso, ela participa disso aí. É um bafafá danado, é um monte de gente. Então, dependendo de cada cultura, você tem cada circunstância. Eu não posso me estender muito, mas tem uma parte interessante da parte chinesa, da época da China comunista, uma senhora chinesa me contando como é que era a vida delas também, lá na China, né? E elas pareciam já maquininhas, né? Tinha que ir para a fábrica trabalhar, só que elas já moravam perto do lugar de trabalho. Na hora do almoço, elas já tiravam a criança do lugar onde a criança estudava, porque não tinha criança dentro do trabalho. E pegava a criança, passava num lugar onde já estava pronta a comida, a marmita já estava pronta, não foi ela que fez nem nada. Aí ela levava a criança, dava comida, alimentava todo mundo, botava a criança de volta na escola. Quando chegava lá, ao contrário da nossa ditadura, que a gente não podia abrir a boca, elas trabalhavam nas fábricas, metendo o pau no governo o tempo inteiro, e falam muito alto as chinesas. Então, essa senhora que está no Brasil há bastante tempo, veio fugida para cá, ela me contou essa história. Eu fiquei impressionada. Eu falei, mas numa ditadura pode falar? Pode. A gente falava mal à vontade do governo, entendeu? Mas eram maquininhas. Então, bom, eu vou ter que parar aqui, pena, por causa do tempo. Mas a gente ainda vai... Vou para Rita Lee, tá? Vou para Rita Lee porque o Robertinho não se deu conta na última estrofe que um dia as coisas iam mudar. Um beijo, até o próximo vídeo.